Live surpresa, graça e paz a todos, muito boa tarde / noite, já escurecendo aqui em São Paulo, esfria, esquenta, tá muito louco. Muito bem-vindos a essa live surpresa de novo, a gente não tá marcando horário, não está avisando ninguém, simplesmente entrando. Daqui a pouco eu falo o tema de hoje. Vocês estão me ouvindo bem? Muito boa tarde / noite. Amém. Amém, irmão Américo. Bem-vindo, gente. A mais uma live surprise, né? A gente não está avisando sobre as lives e entrando de supetão assim. Muito bem-vindos. Hoje eu vou falar de um tema muito rápido mesmo. Porém bem importante. Vamos esperar aqui 2 minutos, até porque daqui a pouquinho eu vou buscar os pequenos na escola. Enquanto isso, vocês querem fazer alguma pergunta, alguma coisa, fique à vontade. Ver se a gente consegue responder algumas. Sejam bem-vindos, gente. Tem muita gente fazendo pergunta no YouTube, lá nos comentários. Eu acabo não respondendo muitos comentários lá e não vendo todos, gente. Eu não consigo ver todos os comentários lá no YouTube, não. A gente trabalha com esse trem de internet, você tem que guardar um pouco da sanidade mental, senão você fica doidinho. Não é uma tarefa fácil. Eu vou fazer uma leitura e o tema hoje é sobre de um extremo a outro. E nós no meio. Gostaria de saber por que as pessoas são de uma igreja e depois querem causar polêmica. Eu acho que essa pergunta é boa, irmão David Hernani. Gostaria de saber o porquê que as pessoas são de uma igreja e depois querem causar polêmica. Por que isso pode acontecer? A gente tem que ter muito cuidado ao responder essa pergunta, mas o porquê que isso normalmente acontece? Às vezes você é de uma denominação, e você tem uma frustração muito grande lá, algum grande sofrimento. Eu vou te dar um exemplo. Eu conheço pessoalmente uma irmã de determinada instituição, e essa irmã, o filho dela, ele se batizou muito jovem. E nessa denominação, eles defendem a ideia que a fornicação, na época, era um pecado mortal, ou seja, esse irmãozinho ele tinha que buscar a misericórdia de Deus indistintamente, etc e tal. Só que ele era um menino recém-chegado na igreja, morando nos Estados Unidos. E o que aconteceu? Que ele foi acometido de uma depressão muito grande. E ficou assim há 2 anos. Só que o problema maior é que o pai desse menino era diácono dessa determinada igreja. E antes desse pecado mortal, eu estou te dando um exemplo com base na sua resposta. Antes desse pecado mortal, a mocidade visitava muito essa casa. Pelo entendimento relacionado ao pecado para a morte, na época, a mocidade foi se afastando. Esse rapaz entrou numa depressão muito profunda e tentou o suicídio por 3 vezes. Eu tenho contato com essa irmã por 3 vezes. Isso fez com que essa irmã se revoltasse não com as pessoas, mas com a ideia que essas pessoas tinham com relação ao pecado. Passado alguns anos, essa irmã buscou o ancião da igreja, o pastor, o cooperador, o bispo, XPTO, procurou, e nessa procura, ela ouviu que ela tinha que ficar em paz, que a misericórdia está na mão de Deus. Mas o que ela pediu? Ela pediu para que o filho dela voltasse a tocar ao menos num momento que eles tinham específico da igreja.
partir daquele instante, a irmã se revoltou, porque o filho dela corria risco de tirar a própria vida. E ela queria que a igreja o acolhesse de alguma forma, reintegrasse ele, cuidasse dele, trouxesse-o de volta. Então você tem duas formas de pensar. É a consequência, ele errou, ele que se vira, mas você também tem o olhar de uma mãe. Então esse é um caso. Uma outra possibilidade de revolta é quando você está numa instituição acreditando que por muito tempo ali é um ambiente saudável teologicamente e biblicamente. Quando em algum momento você descobre que não é saudável. E você descobre erros profundos teologicamente falando. Por você acreditar por muito tempo, é igual um relacionamento, você acreditou muito tempo numa pessoa que traiu sua confiança. Então a relação da pessoa com uma igreja, ela se assemelha muito à relação de uma pessoa com outra pessoa. Se ela tem algum tipo de frustração importante, esse rompimento é traumático. Provavelmente você vai ouvir essa pessoa falando bem ou mal dessa denominação. Então não fique pistola com as pessoas que falam de igreja A ou B. Observe com muita calma, com muita parcimônia, porque existem histórias por trás dessas pessoas das quais são polêmicas também. E nós temos que entender quais são essas histórias, né? E ouvirmos. É importante ouvirmos essas histórias. É fundamental ouvirmos. Então, eu dei dois exemplos. Um exemplo de uma frustração muito pesada, e aqui eu conheço centenas, não são dezenas, são centenas de frustrações pessoais. E existem também as frustrações teológicas. Ficou claro, querido? Então, essas pessoas começam sim a querer fazer a instituição sangrar como esta pessoa sangrou um dia. Eu não estou falando se isso é certo ou errado. Agora tem um outro ponto que eu acho importante dividir com vocês, com base nessa pergunta que eu recebi aqui. Existem denominações, igrejas, e eu vou citar a Igreja Católica, dos primeiros 600, 700 séculos, eu diria até mais, até o ano 1200 ali, que era praticamente a igreja ela é uma igreja que tinha a hegemonia religiosa do mundo conhecido, do mundo desenvolvido conhecido. E esta igreja, ela era uma igreja considerada perfeita. E considerada perfeita por quem? Pelas pessoas que lideravam essa igreja. Por conta disso, tudo aquilo que surgia contra ela, algum combate contra ela, era taxado de herege, eram excomungados, e se você for ler a história, essas pessoas eram mortas. Existiram mulheres, existia um astrônomo, filósofo, eu não estou falando que a teoria dele era correta, chamado Giordano Bruno. Pesquisa no YouTube o filme Giordano Bruno. Ele foi morto com uma mordaça na boca, foi queimado vivo pela Igreja Católica. Então, igrejas que se autodenominam perfeitas, que se autodenominam irrefutáveis, que não têm a capacidade de pedir perdão, de pedir desculpas, de se corrigir, são igrejas que correm risco de receber críticas. Só que a diferença hoje é que elas não podem mais assassinar. Então eu vejo hoje a crítica com bons olhos. Eu sempre vou bater no como. O como criticar, existe uma forma como eu gosto, como eu prefiro, aí é particular. Então o como criticar é fundamental. É fundamental. Mas a crítica, ela é importantíssima. Por quê? Como que nós vamos saber se a igreja cometeu algum erro? Entendeu? O próprio Lutero. Se não fosse uma crítica teológica, porque o pensamento de Lutero foi uma crítica, com base nos estudos dele, provavelmente o protestantismo não existiria, pelo menos até aquele momento. Então, nós aqui da Escola Lexi sofremos críticas. E às vezes eu observo uma crítica, eu estudo aquela crítica, eu reavalio a rota, eu repenso e mudo. Respondida a pergunta? Tem mais uma aqui. Vamos ver. Como identificar uma blasfêmia? Puxa, a blasfêmia, ela é quando você
sabendo, sem o mínimo de dúvida, que o Espírito Santo fez alguma coisa. E deliberadamente, com consciência que aquilo foi o Espírito Santo que fez, você disser que não foi. E combater aquela atitude como não oriunda do Espírito Santo. Então, quem comete a blasfêmia, e eu estou dando um exemplo muito raso até, muito raso, quem comete a blasfêmia, comete conscientemente e sabe que cometeu. Tá? Sabe. Então, quem comete vai saber que cometeu. Blasfêmia muitas vezes é ódio. É ódio. Nem deu para começar o tema, né? Foram duas perguntas polêmicas, mas eu não sei se o irmão que perguntou sobre por que as pessoas que saem da igreja começam a fazer polêmicas e tal. É tão importante isso, gente. É tão importante isso. Tem tanta gente apaixonada por igrejas que conhecem tão pouco a Cristo. Mas o tema dessa curta live aqui, talvez 10 minutinhos no máximo, é quando nós... Tem mais uma pessoa perguntando? Não. A gente trabalha de um extremo para outro. Quando eu falo que existe dois extremos, existem dois extremos, parece que tem um caminho no meio, né? Mas não existe esse caminho do meio. Existe um lado, existe outro lado, existe o evangelho que transcende, que está por cima de tudo. E hoje eu atendi uma irmã, eu não vou citar o nome dela, obviamente, que ela falou, irmão, porque eu saí da igreja tal e eu buscava conselho para fazer tudo, para fazer absolutamente tudo. Então tudo eu buscava uma resposta de Deus. Agora eu não quero saber disso. Agora eu não quero saber de conselho, agora eu não quero saber de orientação, agora eu não quero saber de nada. Poxa, eu entendo, irmã. Lembra que eu falei que a gente tem que entender as pessoas? Essa pessoa é uma pessoa que se frustrou durante um período dentro de determinada religião. Então, a gente tem que entender de individualidades, cuidar das individualidades. O que eu falei para essa irmã? Falei, irmã, seguinte, existem empresas multinacionais, gigantescas, que pagam para ter conselheiros. Como assim? Falei, irmã, existe conselho administrativo de grandes companhias. O livro de Provérbios, a Bíblia vai dizer que sábio é quem ouve bons conselhos. É sábio quem ouve bons conselhos. Então, a gente tem que tomar cuidado que eu saio de um extremo e vou para o outro. Eu falei, não, irmã, a irmã buscar conselho de boas pessoas, de boas fontes, é inteligente. Então, temos que tomar cuidado em sair de um extremo e visitar outro. É uma tendência natural no momento de revolta. A gente sai de um ponto A para ir para o ponto Z. Mas esse não é o tema, tá? Mas eu queria plantar essa reflexão para vocês aqui antes da gente trazer um texto bíblico, e o texto bíblico está no livro do profeta. Livro do profeta Amós. Quem, pode comentar aqui, por favor, quem já viu o profeta Amós ser pregado? Quem já ouviu palavra que foi exortada utilizando-se do livro de Amós? Comenta aqui no chat. Ou quem nunca ouviu, você nunca ouviu uma exposição bíblica do livro de Amós. Nunca. Poxa. Aí você pode fazer eu não conheço o irmão, você pode fazer uma crítica para o teu pastor. Por que o teu pastor nunca pregou sobre o livro de Amós? O Amós, ele alerta, obviamente você tem um contexto histórico, contexto teológico, contexto social, mas Amós, ele é uma fonte importante de aplicação de pregação contra o pecado. Amós, Obadias, Joel, Abacuque. Olha só, gente, a quantidade de pessoas que nunca ouviu. O irmão tem tanta paciência no conversar. Amém. Nem sempre, irmã. Nem sempre. Nem sempre. Amós, Obadias. Então, assim, a maioria dos irmãos aqui que corajosamente, irmãs, que responderam, disseram que nunca ouviu falar. Então, eu não sei de qual igreja vocês são. Cabe criticar o pastor. Bate na porta do gabinete do seu pastor e fala assim, pastor, por que você nunca pregou o livro de Amós? Por quê? O que você tem contra? Obviamente que existem algumas denominações que vão falar assim, mas Deus se usará do seu servo à luz do conhecimento que ele tem.
É obrigação do servo buscar conhecimento bíblico, tá? Às vezes eu fico pistola. Já ouvi, foi muito raso, até por onde... Tá, entendi. Olha só, o irmão comentando aqui que nunca ouviu pregações em Tessalonicenses, Colossenses. Sabe por que provavelmente isso acontece? Porque a aplicação desses textos são aplicações complexas. Você tem que ter um mínimo de conhecimento. Queria saber se me tornar membro vou ser discipulada. De onde, irmã? De onde? Não entendi. Efésios 2 também nunca ouviu? Qual a sua igreja? Aí fiquei curioso. Efésios 2 é uma carta magna de Paulo, né? Um texto magno de Paulo. Do Evangelho, né? Eu vou até falar aqui do Evangelho. Entendam o Evangelho aqui. Vamos lá. Cib, aí a gente conversa em outro momento. Ele vai falar que a palavra é revelada porque não é ele que escolhe. Ah, tá. E o irmão deve ser da CCB. Poxa, então por que Deus nunca revelou o livro de Amós, sendo que ele deixou lá, né? É um tanto contraditório. Obviamente que Deus vai se utilizar do vaso à medida que o vaso pode ser usado. Então, Brunão, como criticar mantendo a paz? Tá. São muitas perguntas. Como criticar mantendo a paz? Existe uma forma, mas aí seria um assunto longo aqui para tratar. É possível. É possível. Existe a boa crítica. A crítica, ela é produto de estudo dentro da filosofia, dentro da ética. Então, ela é produto de estudo. A crítica é uma matéria de estudo, gente. E ela é importante, tá? Só que existe o como criticar. Então, o meu ponto não é contra a crítica, é é o como. Vamos ver. Gente, eu acho que todos aqui, ó, de 20 pessoas que responderam, 19 nunca ouviram Amós. Nunca ouviram Amós. Verdade isso. Quem continua comentando aqui? Nunca ouvi o livro de Amós ser pregado. Me ajuda aí. Live surpresa, tá, gente? Não avisei ninguém. Não avisei ninguém. Bruno tem o dom de criticar sem ofender. Ah, glória a Deus. Às vezes eu fico pistola, tá, gente? Às vezes eu fico bem pistola. Tem até uma figurinha agora de eu saindo da cadeira. Nunca ouvi. Beleza. Amós tem um contexto importante, né? Amós, ele vivia praticamente ali na divisa entre o reino sul e o reino norte. Os estudiosos vão defender que ele ficava no reino sul por conta da divisão, mas o olhar profético, né, era direcionado ao reino norte. E o reino norte era extremamente complexo. A conjuntura samaritana era uma conjuntura idólatra, corrompida. E Amós vai fazer uma crítica num tempo que a religiosidade era assim muito grande. Como assim, gente? Tinha um monte de judeu indo para o templo. Eles não saíam do templo, cumpriam a cerimônia. Né? Os judeus estavam ali. Olha, gente, todo mundo que está falando aqui nunca ouviu Amós. Amós é um livro, gente. Eu fico muito desatento com o comentário. Amós é um livro que ele tem 9 capítulos. Dentro de um contexto histórico. Só que a aplicação para os nossos dias é riquíssima. Então eu fico estarrecido de vocês me falarem aqui, essa amostra que nós temos, de que nunca ouviram o livro de Amós. É impressionante. Aí eu já tô ficando pistola, porque assim, eu ouvi um aqui respondendo que já ouviu pregação do livro de Amós. Isso é terrível. Terrível. Bom, mas vamos lá pro tema rapidamente. Então Amós, ele vivia numa conjuntura. Já li parte dos livros históricos. É que o Amós, ele não vai ser considerado um livro histórico, tá? A maior parte da academia vai classificar o livro de Amós como um livro que está entre os profetas menores, tá? Não como um livro histórico. Você vai verificar uma diferença entre a Bíblia hebraica e a Bíblia cristã. Para os cristãos, é considerado um profeta menor. Para os judeus, não tem essa divisão, é diferente. Tá? Mas o livro de Amós não está dentro do bojo histórico.
você pode colocar, tá? Você pode colocar, você faz ali, você aplica ele, porque Amós está conectado num ponto da história de Israel. Mas ele, propriamente dito, ele não é considerado um livro histórico. Para muitos, não para todos. Para muitos, não para todos, tá? Eu não coloco ele. Você vai estudar a história de Israel, eu não coloco Amós nesse plano de aula. Agora você vai estudar os profetas, eu coloco ele num plano de aula de estudo de profetas menores. Tá? Ficou claro aí? Beleza. Então, Amós está dentro de um contexto onde o Reino Norte está num processo de idolatria muito grande, a religião ela é adorada mesmo, então a galera vai pro templo, a galera toca, a galera canta, a galera tem as cerimônias e faz sacrifício de animal. Então o povo ali é um povo religioso até o tutano do tutano. Impressionante a religiosidade daquele povo. E Amós está inserido... Gente, o que é profeta? O que é profeta? Profeta não é aquele cara que somente prevê o futuro. Não é só isso. O contexto bíblico de profeta é o cara que alerta a liderança da nação que está fora da vontade de Deus. Então, você pode ser um profeta se você é uma pessoa que alerta alguém, uma casa, uma família, uma nação, um estado que está fora, desalinhado com a vontade de Deus. Então, se você grita, Jesus vai voltar, e ninguém está crendo, você é um tipo de profeta. Ok? Você é um tipo de profeta. Porque os profetas bíblicos, eles também pregavam e previam o futuro, ou avisavam sobre coisas futuras. Mas a maior parte da função do profeta era alertar o povo sobre o pecado, sobre desvio de conduta, desvio de moral, desvio de gestão, corrupção, hipocrisia. Então eles não eram pessoas que ficavam 24 horas por dia com Deus falando com ele, cochichando assim, ó, vai lá e fala para aquela irmã que o papel que está por baixo vai para cima. Não é isso. Entendeu? O profeta era um ofício. E ele viu o pecado, ele apontava o dedo assim, meio Natan. Eita! Se converte! Volta para trás, seu demônio! Entendeu? O profeta alertava o povo. Alertava. Então, quando você vê um cara que você fala, aquele irmão ali é profeta. Ele é profeta porque ele fica falando do futuro das pessoas, ou ele está alertando as pessoas sobre o pecado, ele tá incomodando a nação, ele está incomodando as redes sociais dele, ele está incomodando... Entendeu? O profeta é isso aí. É isso aí. É isso aí. Eu não estou falando que o profeta não pode prever o futuro. Ok, dom da profecia. Agora, o ofício do profeta, puxa, é o cabra, é o crítico. É o crítico. Crítico normalmente, normalmente o cabra é profeta. Entendeu o contexto? Ok? Então, a live de surpresa hoje é para a gente fazer um recortezinho muito pequenininho desse livro. E em certa medida sim, irmão Manassés, em certa medida, tá? Talvez você não seja um profeta de ficar prevendo o futuro, mas que você pode ser um profeta que alerta as pessoas sobre o pecado. Talvez você é um profeta que alerta a sua nação sobre desvio de conduta. Talvez você é um profeta que alerta as pessoas sobre desvio de moral, sobre desvio ético, sobre desvio do centro da vontade de Deus, que é o mais importante, porque nem tudo que é moral é ético, nem tudo que é ético é moral, mas a preocupação do profeta não é somente, mas também com as leis civis do país. É a lei de Deus. Então tudo que está fora da lei de Deus está na mira do profeta. Tinha que estar na mira do profeta. O profeta tinha que estar com o dedo na ferida assim, ó. Pei. Ok? Ok. E aí nós vamos ler aqui comigo, vocês vão ler aqui, o profeta. Vocês estão comigo aqui?
o profeta pregando. Vocês vão ver o profeta pregando. E o profeta dos bons, cara. Porque a Amós era top. A Amós era zica. A Amós era... Nossa, camisa 10. A Amós era camisa 10. Então vamos ver a Amós pregar. Vocês vão ver o que é profeta. Profeta de Deus. O profeta de Deus não é o cara que fica levantando bandeira de igreja. Não. Profeta de Deus não fica com esse negócio de ninguém. Vocês estão curtindo as lives surpresa, gente? Vocês têm acompanhado no YouTube também que eu entro sem avisar, porque os desavisados que entram, eles não ficam olhando coisa errada, entendeu? Eles simplesmente vê. Agora, se você coloca lá, vai ter live tal dia, tal hora, aí entra um monte de gente pra pegar no seu calcanhar, entendeu? Eu não quero. Não, eu não aviso mais live, não. É live de surpresa. Gente, pode ter uma pessoa aqui, eu vou fazer a live igual. Eu não vou avisar mais live, gente. É de surpresa, supetão. Qualquer dia eu vou entrar 2 da manhã. Quero ver quem tá orando na madrugada. Vamos junto. Então, o profeta Amós, capítulo 5, versículo de 23 e 24. Aquele título lá em cima, predição da ruína de Israel. Cara, ele tá pregando a ruína de Israel. Você só vê profeta que prega bênção, a porta vai abrir, a chave vai virar, o cavalo branco, o Mardoqueu exaltado, e profeta, não. Agora vai pra Bíblia, você vai ver que os profetas vão falar, vai morrer, essa nação vai cacetar, vai dar merda. Os profetas do Apocalipse, mano, eles vixe, pregação de ruína, de destruição, de vendaval, de... Poxa, era osso, tinha umas profecias embaçadas. Então, o capítulo 5 do livro de Amós está escrito assim, num ponto que não é bíblico, que é o título lá em cima. Predição da ruína de Israel. Não vou entrar aqui na divisão do reino, não vou entrar aqui no contexto histórico, no contexto social, não vou fazer aqui um panorama do livro de Amós. Eu vou diretamente num versículo e fazer uma aplicação rápida para os nossos dias. Então, chega perto aqui. Capítulo 5 de Amós, versículo 23. Lê comigo. Afasta de mim o estrépito. Você tem 30 segundos para correr no Google. Corre. Escreve lá, estrépito. E-S-T-R-E-P-I-T-O. Gente, eu preciso buscar meus filhos em 10 minutos. Então corre. Achou o que significa estrépito? Coloca aqui no comentário. Se você não achar o significado dessa palavra, a live acaba e a gente não termina esse treco. Estrépito. O que significa estrépito? Ah, meu Deus, William, você tá vendo? Vai, gente. É sério, eu tenho 5 minutos, eu preciso buscar as crianças. Vai, gente, me ajuda, estrépito. Vamos, crente. Algazarra, alarido. Alarido. Oh, glória. Alarido, algazarra. Meu Deus. Jesus Cristo. Barulho. Estrépito. Eu vou ler de novo, hein? Vou ler de novo. Acharam que é estrépito. Vocês estão comigo. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos. Nossa. Meu Deus. Vocês estão comigo aqui? Ei, afasta de mim o estrépito dos teus cânticos. Quem tá cantando? Quem tá cantando ou é um show da Madonna ou cantando no culto. A Amós tá pregando pra quem tá no culto, mano.
Amós está pregando para quem está no culto, velho. Pode ser um culto idolátrico ou pode ser um culto monoteísta. Afasta de mim o estrépito do teu canto. NTLH. Porém, com o barulho das suas canções religiosas não quero ouvir mais. Meu Deus, dá um glória a Deus aí, gente. Dá um glória a Deus. Põe foguinho, põe coração, me ajuda. Me ajuda. Você vai, Amós 5, Amós 5. Põe foguinho, põe coração aqui. Vai. Põe glória, põe aleluia. Vamos fazer um estrépito agora. Vamos fazer um estrépito aí. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias dos seus instrumentos. O profeta está falando que eu não ouço o barulho das suas harpas, das suas guitarras, dos seus violinos, do teu glória, do teu aleluia, da tua linguagem, do teu poder. Eu não estou escutando nada. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos. Afasta. Eu não quero ouvi-los. Corra, porém, o juízo como águas e a justiça como ribeiro impetuoso. Ofereceste-me vós sacrifícios e oblações no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Amós está dizendo o seguinte: não adianta tocar alto aqui dentro, não adianta cantar aqui dentro se você não tem uma vida aqui dentro. Não adianta você falar que crê e não crê. Não adianta você ter uma vida falsa. Não adianta você ter uma vida de fingimento. Não adianta você estar dentro da igreja tocando seu instrumento. Não adianta você estar dentro da igreja dando glória alto. Não adianta você estar falando línguas. Não adianta você estar lá. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos. A aplicação no contexto é a mesma de hoje. Você está lá sem conhecer o Evangelho. Você diz que está na graça sem conhecer a graça. Você fala que ama a palavra sem ler a palavra. Você fala que ama Jesus sem conhecer Jesus. E está lá cantando, falando alto. Afasta de mim o estrépito. Afasta. Existem milhares e milhares, milhares e milhares, centenas de milhares de pessoas dando glória, cantando, falando em língua, que não conhecem a verdade. Acorda. Afastem. O cenário de Israel é o mesmo cenário de hoje. O teu pastor não tem que te ensinar a cantar alto. A tua pastora, o teu bispo, a tua bispa, o teu padre, o teu papa não tem que ficar te ensinando a cantar mais alto, a dar glória mais alto, a gritar mais alto. O teu pastor, o teu ancião, o teu cooperador tem que mostrar as entranhas do teu eu. As entranhas do teu eu. Eu tô vendo um monte de livezinha, permaneça na igreja com estrépito. Apenas algazarra, mas eu estou vendo poucos meter no espelho do Evangelho na nossa cara, com coragem de confissão de pecado, com coragem de arrependimento. Vocês entenderam? Kadosh, 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 Kadosh. Tem uma lutinha, permaneça na igreja, saia da igreja, Evangelho. Afaste de mim o estrépito dos teus cânticos e dos teus louvores. Você não será ouvido pelos berros da tua boca, se não houver uma transformação genuína. E essa transformação genuína se dá por ouvir a palavra de Deus, a verdadeira palavra. Eu sou continuista, creio nos dons de Deus. Mas se você continua ouvindo lixo,
Você vai continuar gritando, pulando, achando que é Deus. E o profeta está gritando: afaste de mim o estrépito dos teus cânticos. Não há, não há, não há, não há. Não há verdade em vós. Louvado seja Deus. Que o Senhor nos conceda um coração quebrantado, com os nossos joelhos fincados aos pés da cruz. Estou fazendo essas lives surpresas, irmãos, sem avisar, com muita alegria, essa sequência, com muita alegria. Que Deus tenha misericórdia de nós, Felipão. Com muita alegria. Louvado seja Deus. Aos que vendem e aos que pregam gratuitamente, é um estrépito, é apenas uma algazarra. Existem algazarras silenciosas, existem algazarras silenciosas, existem algazarras silenciosas. Existem algazarras silenciosas. Irmãos, eu queria ficar com vocês aqui mais tempo. Eu queria ficar com vocês aqui mais tempo. Eu queria, e me perdoe se eu cometi algum excesso, algum erro de leitura ou de aplicação de palavra. A internet é um perigo, porque qualquer falha de uma frase pode ser recortada. O pastor Bruno pode ser, o ad hominem pode ser refutado, e aí todo o discurso construído ser destruído. Mas o centro do que eu quis dividir com vocês é: ouçam a palavra de Deus, conecte-se com a palavra de Deus, saia do estrépito, saia, vá para um rio calmo, olhe para dentro de você mesmo. Vai para dentro de você mesmo. Pergunte-se: o Evangelho de fato está aqui? Eu compreendi o Evangelho da graça. Saia dessa briga, permaneça em igreja, saia de igreja. Acorda. Esquece essa treta, vai para a Bíblia. E você com a Bíblia na mão aberta, o Espírito Santo vai te orientar, a palavra vai te direcionar. A palavra vai te direcionar. Irmãos, perdoa, estou com um machucadinho aqui. Louvado seja Deus. Deus abençoe quem esteve aqui. Deus abençoe quem esteve aqui. Vou buscar os meus filhos. Voltamos na próxima live surpresa. Eu amo a vida de vocês. Fiquem com Deus.